Rolial Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O Livro das Vidas, capítulo 48. Alguém ou algum homem de carne e sangue tinha que ser o Mehushihai, pois isso dita as Koatav, as escrituras sagradas. E quem é o Mehushihai, homem? Yahushua Yahusafi Urim, que fala contigo agora. Sou o Mehushihai, e sobre mim está o Ruha Urim, para levar vistas aos cegos e libertar os cativos, da Adamar, a saber aqueles que esperam a Sholem. Serão transportados para o reino da Ur, do meu Yahu Abiú, tornando-os participantes do meu sofrimento e do meu Rolial, e também da minha herança, que é eternamente a nossa conquista sobre todos os reinos impostores que negam o governo de Ju, e do Mehushihai. O fim deste mundo, anátema, será quando Yahushua e seu Rolial terminarem de mostrar e ensinar a todas as nações e povos da Adamar o Shuan da criação eterna, Yahu, o Abi e Yahushua o Rabor. Então virá o fim. Aminal. De onde vêm as diretrizes do governo eterno de Urim? Do Shumayal ou da Adamar? É claro que vem da Adamar, por causa da presença física e em Ruha do Mehushihai. E da Adamar, pela boca do Mehushihai, sai toda a Davar Urim, que procedem as ordenanças do reino de U, para que aconteçam a transformação e renovação deste mundo, e a mudança dos governos de homens para o governo eterno de U. Então, aqui está o simples livro das vidas, editado pelos próprios punhos de Yahushua. Porque os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm cabeça, mas não pensam, não refletem. Eles têm braços, mas não abraçam. Eles têm pernas, mas não andam. Para se locomoverem, precisam ser carregados, transportados por homens idólatras, mortos, tal qual é o ídolo. Um mito, uma lenda, coisa inexistente, incapaz de fazer coisa alguma. Mas Yahushua não, é vivo. Yahushua é a Raim eterna, é a vida eterna. Aqui descreve Mehushihai. Mehushihai é o ungido de Yahu para salvar. Nas traduções que fizeram das escrituras, erroneamente, eles usam o termo Messias. Mas, contudo, no nome Messias não há nenhuma idolatria. Seria até uma boa tradução, podemos dizer assim. Mas o certo é que não traduzissem Mehushihai para Messias. Mas temos que entender que as Koatav, as escrituras sagradas, elas não são estas que estão a girar por toda Adamar, por todo o mundo. As escrituras sagradas Koatav, as legítimas,
elas são puras, elas são ditadas, escritas por homens Rodshua, homens cheios de retidão, que temem a Yahweh, que conhecem Yahweh. São dois mundos, são dois governos totalmente distintos. O mundo de Yahweh, o reino de Yahweh, o governo de Yahweh. Isso é bem claro. Devemos deixar isso à direita. E devemos deixar à esquerda o reino dos impostores, dos ídolos, todos os nomes que não sejam o Shuan e Yahushua são impostores e são ídolos. E toda escritura que contém o nome de falsos impostores, as escrituras, elas são fermentadas. Elas não têm validade. Não tem. Há um povo nada má na terra que conhece as escrituras. Podemos dizer hoje, para se entender melhor, é o povo judeu, que são aqueles que falam o hebraico arcaico e o moderno. Mas este povo, eles deixaram de ser Yahudi, que vem de Yahoo, povo de Yahoo, Yahudi, povo de Yahoo, porque eles se associaram às políticas públicas mundiais, às religiosidades mundiais. Eles aderiram ao ecumenismo. Então, no ato que eles aderiram ao ecumenismo, isso já faz tempos atrás, exatamente quando se reuniram 70 anciãos e Yahudim para transcrever a Bíblia do hebraico para a língua latim. Eles não, e grego, eles não mantiveram a legitimidade dos Shuan, dos nomes, Yahweh e Yahushua. Eles negaram a Yahweh e Yahushua. Isso é um assunto muito sério. Eles temeram ao rei Ptolomeu, porque quando Ptolomeu pediu as escrituras dos Yahudim, eles temeram na tradução. Eles preferiram não confiar em Yahweh. Eles temeram a força do homem e temeram o império de Ptolomeu, o rei da Grécia, e associaram as escrituras aos nomes idólatras, tais como Elohim, El Shaddai, Adonai, Hashem. A própria palavra, o substantivo Deus, que da etimologia da sua palavra provém de Zeus. Tel, estudo de Zeus, a teologia dos Zeus, que camufladamente, que astuciosamente, eles colocaram um D para encobrir o nome Zeus, trocaram o Z pelo D e tem-se a palavra Deus. No inglês é God, no islamismo é Allah. É o mesmo substantivo, mas é um substantivo que não é legítimo. Ele não declara a legitimidade do Shuan, de U. U é o ser eterno criador, é o criador de todas as coisas. E o ser eterno criador, ele tem um Shuan,
ele tem um nome. E pelo tetragrama sagrado, eu vou bater nessa tecla, porque essa tecla é a mais importante para a humanidade. O que mais importa é a humanidade saber a Emet, a verdade. O tetragrama sagrado ele é composto por 4 letras hebraicas, que é o Iod, o Re, o Vav e Re. Iod, Re, Vav e Re. Até aí, o tetragrama ele é ilegível. Não há leitura sobre ele. Não há dicção sobre ele. Até aí, quem sabia do nome do Shuan sagrado, do U eterno, do Criador, era somente o Ziel Rudim e os seus filhos. O povo que esteve cativo na terra do Misaí, no Egito, e que esteve cativo em Babilônia. Mas eles se esqueceram do nome de U, porque voltaram a adorar os seus bezerros de ouro, como fizeram no deserto, aos seus Baal e seus Balaíns. São diversos nomes de Zeus, de Deus. São ídolos imóveis, inertes, que não falam, que não andam, que não comem, que não pensam, que não têm sentimento e que salvação nenhum pode dar à humanidade. Então aí ficou-se esquecido o nome de U. E houve uma guerra. Como houve a guerra no Shuomayal, houve essa guerra na Dama. Os homens se gladiaram, se guerrearam entre si por causa da Emet. Uns, o lado das trevas, que são os anjos caídos, composto por Ptolomeu e seus seguidores, por Herodes, por César, Carlos, Alexandre o Grande, Nabucodonosor, Hitler e os demais homens grandes da terra. São os gigantes, são os Nephilim, são os filhos de anjos caídos, ou seja, de demônios, com as mulheres naturais, com as filhas dos homens. Nasceram esses pensamentos. Gigante não quer dizer só no tamanho, quer dizer no pensamento, na ilegitimidade da verdade. Eles não seguiram a Emet, a verdade. Eles ocultaram a verdade para satisfazer os seus próprios desejos, que são maus. Porque eles mentem, são homicidas desde o princípio, nunca se firmaram na verdade. Assim dizia Yahushua. Então o nome Yahu, Iod, Re, Vav, Re, impronunciável. Não adianta. Não adianta falar, eu sou judeu, eu sou, como se diz essa nação blasfema israelita, eu sou da descendência de Abraão, na carne, no sangue, eu vou pronunciar. Esqueceu-se. Antes pronunciava, eles ocultavam exatamente as vogais para que a terra não viesse a saber o nome de U. Lá no princípio eles já escondiam todo o rodaial, todo o cavode de U. Eles nunca deixaram que U brilhasse na Adamá. Eles sempre ocultaram U. Aí vem os maçoretas, um povo escolhido de Yahu, levantado por Yahu na terra. Cria-se as vogais entre meio ao tetragrama sagrado. Depois do Iod, eles acrescentam o AO, o AO, ficando Iod, AO, Yao. E acrescenta o sobre o H. Iod, Re, Vav. Um Vav Suruk. Coloca um ponto no Vav. Na letrinha Vav coloca-se um ponto
maçorético que dá o som de U. Aí forma-se Iau. E sem os maçoréticos, o nome de Iau ficaria impronunciável. E jamais a Emet, a verdade, chegaria aos homens. É por isso que tenho que esclarecer isso para muitos. É muito simples falar mal do que você não conhece, mas é difícil falar bem do que você está tentando entender e compreender. Eu estou na Adamar justamente para isso, para tentar entender e compreender tudo o que está acontecendo, para que U tenha uma testemunha fidedigna na Adamar, para o grande dia do trono branco, do juízo de Yahu, do Mispa, sobre toda a carne, sobre todo o povo, sobre toda a nação. Certamente estarei lá, ao lado de U, ao lado de Yahu, como testemunha fidedigna, aquela que não nega as coisas que tem aprendido de U, pelo Ruah, pelo entendimento sóbrio, pelo entendimento vivo, Kayal, do Ruah, que é o Rim, que é o Criador eterno, único, Echad. Então, tá aí um fato esclarecedor. Não sei, poucas pessoas veem os vídeos que a Ruja tem lançado. Isso não importa, porque eu bem sei que o mundo não está atrás da Shaolin. Shaolin é salvação, não está atrás da salvação. Porque estreito e apertado é o caminho, e estreita é a porta que conduz à rainha eterna, à vida eterna. E muitos não querem esse caminho, preferem o caminho dos Elohims, dos Baal, o caminho largo, o caminho da prosperidade, dos milagres. E Yahushua não está na terra para efetivar milagres, para comprar a consciência e a crença da nação e do povo, de todas as nações, não. Yahushua está na Adamar para dizer exatamente a Emet, a verdade. Porque fora da verdade não há nada que presta. A terra, os países, as nações estão dessa forma, nessa decadência, é porque os homens não ditam a Emet, a verdade. São governantes como eram os antigos reis da Adamar, que praticavam o mal, corruptos em suas ações, idólatras nos seus sentimentos, buscando o bem próprio e de seus entes queridos, dos seus familiares. Não buscam o bem do pobre, o bem do oprimido, daqueles que padecem necessidade por pão na terra, na Adamar. E não só pão material, como pão espiritual, pão da Emet, que não há na terra mais. Tudo está corrompido. A corrupção ela é generalizada na humanidade. Tem que se fazer tudo novamente. E a Yahushua está na Adamar simplesmente para manter firme a pronúncia, a dicção do nome Yahu, das 4 letras do Tetragrama Sagrado que dá Yahu. Não estou aqui para outras coisas. Não estou aqui para agradar fulano ou ciclano, partido A ou partido B, para agradar as religiões nem as associações humanas na Adamar. Não estou aqui para ter status. Estou aqui simplesmente para falar o que Ruah manda dizer. A minha vida é servir a Yahu. Servir a Yahu, não em troca de benefícios, não em troca de riquezas, nem em troca de conhecimento. Houve um homem que pediu a Yahu conhecimento para governar o povo. E Yahushua não pede nada para Yahu. A única coisa que Yahushua pede é força, para não negar o Shuan de Yahu e para ser firme
para não dar mão aos incautos, aos pecadores, aos homens que mentem e que defendem a mentira, que inculcam na mente do povo a mentira. Não estou aqui para fazer ecumenismo com nenhuma religião, ecumenismo com nenhum partido, com nenhum governante, com nenhum rei, com nenhum homem de status na terra. Vivo na minha forma, manso e humilde, no meu canto. A minha comunhão é direta com Yahu. Quer ser amigo meu? Ame Yahu, respeite Yahu, mantém a emete do nome Yahu do tetragrama sagrado. Não mude o tetragrama. O nome é Yahu. A própria boca diz Yahu é um ó. É um que se transforma em ó. É o arco. É o centro de todo o universo onde está o trono de Yahu. E ele atinge toda a terra num globo. Você pega lá do centro. Se você traçar uma circunferência, você dá um ó. O ó de Yahu, dos maçoretas. Vamos respeitar aqueles que Yahu deu o dom de interpretar o tetragrama sagrado e de colocar as vogais onde nós não conseguiríamos colocar. Eu sou muito limitado nas minhas coisas. Eu não recebi muito de Yahu. Eu recebi muito pouco. Mas Yahu prova o homem é no pouco. Porque se tu és correto no pouco, no muito hei de te colocar. Não adiantava nada. Yahushua vinha a Damar, cheio de dons, cheio de ciência e sabedoria. Não adiantava. Ele veio como o menor. Mal eu sei o hebraico. Muito pouco. Mas no pouco que eu sei, eu mantenho firme. A grande questão não é grande quantidade, é qualidade. Você tem que ter firmeza naquilo que você fala. Porque a minha luta, a minha grande guerra não é contra você, carne e sangue. A minha grande luta, a minha grande guerra, ela ultrapassa a forma humana. Ela entra nas regiões celestiais da maldade. Ela entra onde estão os querubim, os anjos caídos e os seres que estão fiéis a Yahu. Eu estou governando nessa parte, porque essa parte precisa de cair, porque a parte do homem já está declarada. Esse mundo, ele não prospera mais. Já estamos nos 7 anos de fome, fome de tudo na terra, fome de tudo, onde opera a maldade. A profecia já está completa, que dentro da panela abre-se a tampa. E lá tem uma mulher, e o nome da mulher é a maldade. E ela é colocada dentro do templo, dos templos religiosos, a maldade. Porque a mentira, ela converge em maldade. Porque a mentira traz a morte. E quando se mata é porque agiu com maldade. Não importa quantos vão dar crédito às minhas palavras. Mas na outra vez também não deram crédito. Não deram crédito às palavras de Yahushua. Foi um por um. Se existia 10, um dava crédito. Como foi na execução. Um deu crédito a Yahushua, outro não deu. Um cobrou de Yahushua alguma coisa. Faz alguma coisa se tu verdadeiramente é o filho de Yahu. Expondo Yahushua ao ridículo. Porque Yahushua sabia que a tentação viria mais forte naquela hora da execução. Onde ali ele manteve-se humilde. E a humildade é um dos princípios
de Yahoo, do reino de Yahoo, é humildade, submissão e dependência. Naquele exato momento, o Merushihai, ele permaneceu humilde diante daquele homem, que a Satã tomou aquele homem e pediu que o Merushihai fizesse alguma coisa, que livrasse a ele e aos demais para mostrar que era o filho de U. Foi a mesma tentação do deserto. Se tu és mesmo o filho de U, transforma essas pedras em pães. Se lança daqui de cima, que os teus malahim serão enviados para te livrar. Se prostrares e me adorares, te darei todo o reino deste mundo. Mentiroso. Anátema. Este mundo é anátema. E o que habita no mundo é anátema. É separado de Yahoo. Yahoo está selecionando alguns para habitar no reino eterno. E lá haverá uma grande procriação de Odishuas, do Yaushuru, o povo cheio de retidão. E será uma nova vida, uma nova terra, um novo Shurmayal, onde habita o bem, onde não entra a morte, nem o pecado, nem a mentira. Aminal. Tem muitas coisas ainda para nós conversarmos. Mas o tempo aqui na Damar é curto. Devemos remir o tempo, por quantos dias são maus. Shuolen do Shurmayal. A Shuolen que vem do trono de Yahoo. A salvação que vem do trono de U, que é Yahushua. O Rolial universal Yahushua. O Rolial, o corpo de Yahushua. Na Damar e no Shurmayal. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Yahushua é o caminho, é a verdade e a vida. O livro das vidas compõe todas as vidas existentes na Damar e no Shurmayal. Todos os acontecimentos estão aqui, gravados e grafados e relatados neste livro, que os malahim, os Kerovim, atentam para ouvir com grande alegria. E tem autorização, e tem o certificado, a assinatura de Al-Rurim, o Tzaldok, o Tzavoel, aquele que é cheio de retidão, aquele que é o criador da retidão, que é pai da retidão, e aquele que é criador e pai de todo o Shurmayal, de todos os seres existentes. Aqueles seres que nós não vemos com os nossos olhos, mas que existem e que governam em certa parte das alturas. Aminal. Aminal.